Então, galera, assim, se vocês conseguirem instalar o Conda, tem alguns outros passos aqui que vocês podem fazer para criar esse repositório que a gente tem aqui. O que que acontece? Uma boa prática, quando a gente pensa até nesses sistemas de gerenciamento de workflows, é utilizar esses arquivos de descrição, que é os IAML. Eu acho que o Mauro consegue nos explicar melhor o que que é esse IAML, porque eu não lembro agora de cabeça como é que funcionam esses arquivos. Mauro, você pode nos ajudar nisso aí? Eu acho que esse arquivo é instruções. Eles são instruções para você poder instalar qualquer coisa. Então, dentro desse arquivo, você coloca os seus requirements, né? Aquilo que você precisa para poder instalar um pacote ou criar um ambiente Conda. E ele é um arquivo de cabeçalhos, né? Você escreve ele colocando os canais que você vai usar e os pacotes que você vai baixar na hora que instalar. Ele é bem prático, porque daí quando você vai instalar um ambiente Conda, aí você já chama esse arquivo e ele já puxa tudo, inclusive o nome do ambiente, você pode deixar tudo pré-configurado. Isso é prático para quando a pessoa quer trabalhar, assim, você quer compartilhar o seu código, e o camarada com quem você vai compartilhar precisa ter um ambiente pronto já. Então, aí foi o que você fez aqui. Com uma linha de código, uma linha de comando, você já instala todos os pacotes que precisa. Perfeito. Pô, muito obrigado, hein, Mauro, por essa explicação. Exatamente isso que o Mauro acabou comentando. Então, esses arquivos IAML aqui são arquivos que a gente usa para separar e descrever quais são os requisitos para cada uma das ferramentas que a gente vai utilizar. Então, a gente tem vários desses descritores aqui, desses arquivos aqui que a gente vai acabar utilizando nesse Lab Training de hoje. Por exemplo, o primeiro que a gente vai utilizar é esse aqui, que é o arquivo de configuração inicial, ou seja, é o arquivo que a gente vai utilizar para rodar o SnakeMake. E aí, esse arquivo aqui, ele tem algumas dependências para nós. Por exemplo, ele tem a dependência que esse Mamba. O Mamba, a diferença do Mamba para o Conda é que o Mamba é um pouquinho mais rápido. Então, ele consegue fazer essa resolução das dependências dos pacotes de uma forma bem mais rápida do que o Conda, por exemplo. Então, a gente vai utilizar hoje, por exemplo, no Lab Training, esse Mamba, que é esse pacote para fazer o gerenciamento. E foi por isso que ele escreveu um arquivo de configuração específico para ele, que é esse config.iaml aqui. Então, a gente diz assim que ele está presente ali no Conda Forge, que é os canais que a gente tem acesso, e o Bioconda. E aí a gente vai utilizar como dependência esse Mamba aqui. Outros arquivos de dependência também existem aqui, como esses outros aqui que eu vou falar mais para frente, que eles vão guardar quais são as dependências para cada uma das ferramentas que a gente vai utilizar nessa etapa da análise. Então, perfeito, pessoal. Agora que a gente já entendeu mais ou menos o que são esses arquivos de configuração, o que a gente está fazendo aqui? Primeiramente, então, a gente está adicionando esses canais aqui do Conda no nosso repositório agora, no nosso ambiente que a gente tem, do Conda que a gente já tem instalado. Então, a gente está adicionando esses canais aqui que são necessários. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um ambiente específico onde a gente vai rodar esse nosso Lab Training aqui. E aí, eu chamei ele desse nome aqui, SnakeMake Lab Training, e ele vai ter o arquivo onde está descrito todas as dependências que estão para instalar esse nosso ambiente aqui, vai ser esse arquivo aqui, config.iaml, que é o arquivo onde tem o Mamba, que eu tinha comentado com vocês anteriormente. E aí, o que a gente vai fazer após isso? A gente vai ativar esse nosso ambiente e vai instalar o SnakeMake a partir desse Mamba. Por que a gente vai instalar o SnakeMake a partir do Mamba? Porque é muito mais... O SnakeMake é um pacote que já está disponibilizado no Anaconda e no Conda, e é disponibilizado no Bioconda, que é um repositório de ferramentas de bioinformática que já estão separadas com todas as dependências, tudo bonitinho, só para você instalar com Conda, ou com Mamba, por exemplo. E o que a gente vai utilizar? O SnakeMake, já com essa versão a partir do Mamba, porque, assim, o SnakeMake ele tem uma série de dependências de ferramentas. E, assim, se a gente for instalar diretamente pelo Conda, ele vai levar muito tempo, leva cerca de quase meia hora se a gente fosse instalar direto pelo Conda. E é um tempo que a gente não teria aqui hoje. Então, por isso, a gente está usando esse Mamba, que é uma versão um pouco mais rápida disso.
Depois que vocês setarem essas informações aqui, tudo vai estar pronto para a gente começar. Inclusive, eu estou com, por exemplo, aqui o meu SnakeMake aqui, já estou com esse ambiente configurado. Aí, se vocês quiserem ver, eu, por exemplo, aqui eu tenho o SnakeMake na versão... não lembro agora qual versão que está instalada aqui. Mas, enfim, pessoal. Version, valeu. Muito obrigado, hein? Deu uma... Certo, então a gente vai rodar aqui, basicamente, se a gente conseguiu instalar o SnakeMake a partir do Mamba, a gente vai confirmar aqui se está a versão que a gente está utilizando aqui. No meu caso, estou usando a 5.10.0. Aí depois vocês confirmam se vocês têm essa mesma versão instalada do SnakeMake. Provavelmente vocês vão ter ela também a partir quando vocês fizerem essa configuração. Perfeito. O Mauro já está com a versão mais atual, melhor ainda. Essa versão aí do 6.2, ela já tá simplificada, já tem várias coisas que estão corrigidas de bugs do SnakeMake que eu estava usando anteriormente. E eu estava tendo que corrigir na mão. Mas agora essa versão aí está bem melhor. Perfeito, pessoal. Então, se está tudo pronto para começar, a gente vai partir de um exemplo bem básico, que também está disponível no tutorial do site do SnakeMake, que é um exemplo de um workflow, ou seja, um pipeline, para desenvolver para fazer uma análise de variantes. E, basicamente, esse pipeline ele vai se basear em a gente fazer 3 primeiros passos. Fazer um mapeamento dos reads que a gente tem, com o genoma de referência. Depois disso, a gente vai fazer o ordenamento desses nossos alinhamentos que a gente obteve. Depois de fazer esse alinhamento que a gente tem, a gente vai fazer a chamada de variantes. E a partir da chamada de variantes, a gente vai usar um outro script para fazer, basicamente, um plot, né, dos resultados que a gente acabou obtendo. Então, pessoal, no final disso, também a gente pode conseguir gerar um SnakeMake report disso, que vai ser uma discretização de todos os passos que a gente acabou utilizando. Então, primeiramente, pessoal, vamos ir na primeiro passo que a gente tem. Como é que funciona, então, o SnakeMake? O SnakeMake é bem simples. Basicamente, a gente vai ter a gente vai criar um arquivo. Vocês podem escolher qual editor vocês acharem melhor. Eu criei o arquivo, por exemplo, aqui no Atom. Então, eu estou usando o Atom aqui para criar esse arquivo SnakeMake. E aí, nesse arquivo que vocês vão criar com esse nome Snakefile, esse vai ser o arquivo com a descrição do workflow de vocês, tá certo? Então, vocês podem usar o editor de texto que vocês acharem mais conveniente para vocês. Eu estou usando o Atom aqui só porque ele faz o highlight do Python também. Então, ele já vai destacar exatamente quais são as regras e as entradas e saídas certinhas do SnakeMake. Então, isso facilita bastante. Então, basicamente, pessoal, como é que funciona a estrutura, né, de regras no SnakeMake? Qual que é a ideia? No SnakeMake, a gente vai criando regras para cada uma das etapas que a gente quer fazer na nossa análise. Então, basicamente, a gente vai dar um nome para essa nossa regra. Então, a gente criou essa regra aqui como, por exemplo, bwa.map, que a gente vai usar, basicamente, o mapeador do BWA. E o que a gente vai ter? A gente vai ter a descrição da nossa regra. Então, exatamente, Mauro, o nosso arquivo Snakefile, ele vai ser um arquivo com todas as descrições das nossas regras aqui que a gente tem. Então, por exemplo, cada regra que a gente pode criar, a gente vai criar com essa estrutura aqui. E a gente vai colocar todas as nossas regras dentro desse arquivo Snakefile e ele vai identificar quais são as regras que estão declaradas dentro do nosso pipeline. Então, cada regra, a gente tem, basicamente, 3 trechos que são importantes de destacar. A gente vai ter a entrada, que vai ser os nossos arquivos de entrada que a gente vai colocar para essa regra que a gente está criando. Nesse caso, como a gente quer fazer um mapeamento de reads, eu estou colocando 2 arquivos. Eu estou colocando o arquivo de referência, que é o genoma de referência que eu estou utilizando, e eu estou colocando o arquivo que é o arquivo com os reads, para a gente fazer esse mapeamento. Então, são 2 arquivos que a gente utiliza aqui, e a gente vai fazer a separação desses arquivos no mesmo estilo do Python. Se vocês estão vendo aqui, a gente separa esses arquivos por vírgulas.
Então, isso geralmente a gente acaba fazendo também no SnakeMake. Então, recapitulando, a gente vai ter um arquivo de regra, que vai ser o descritor da nossa regra que a gente tem, o arquivo de entrada, o arquivo de saída e o arquivo de execução que a gente vai fazer, ou seja, a ação que a gente vai tomar, o que a gente vai fazer. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer uma chamada de sistema para o shell e vai rodar essa ferramenta aqui para nós. O que acontece, pessoal? Então, a gente tem o nosso arquivo de entrada, que a gente já tem essas nossas referências aqui, de nome de referência, e o arquivo com os reads. A gente vai ter o nosso arquivo de saída, que vai dizer qual que vai ser o resultado desse comando que a gente vai rodar. E é isso que a gente está colocando aqui. Então, vai ser, por exemplo, a.ban, que é o arquivo que já vai estar mapeado nesse formato ban aqui. E o shell vai ser exatamente essa ação que eu tinha comentado para vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma chamada de sistema para a ferramenta que a gente está interessado, que nesse caso é o BWA, e aí a gente vai fazer um mapeamento utilizando esse parâmetro dele, e o arquivo de entrada aqui, ó, a gente passa entre chaves ou concheitos, não lembro exatamente que caractere é esse, e vai descrever aqui, entrada. E esse aqui vai ser, para essa regra aqui, a gente acaba tornando ela genérica. Então, o arquivo que a gente escreveu aqui, input, vai ser os arquivos de entrada que a gente está utilizando para cá. A partir disso, ele vai concatenar isso aqui, ou seja, a gente vai fazer um pipe, e a gente vai rodar o SunTools para fazer a visualização disso, e salvar em um arquivo de saída. Então, basicamente essa descrição que a gente tem, uma entrada, uma saída e uma ação. É basicamente assim que funciona as regras do SnakeMake. E é assim que a gente vai declarar essas nossas regras no Snakefile. Ou seja, por exemplo, se eu executo agora aqui SnakeMake np mapper reads a.ban, o que eu estou dizendo para o SnakeMake? Eu estou dizendo, roda o pipeline para mim até encontrar esse arquivo de saída aqui. Então, o SnakeMake, ele funciona numa estrutura de cima para baixo, ou seja, ele primeiro entende quais são os arquivos de saída que você tem, e a partir desse arquivo de saída, ele vê quais são todos os arquivos que são necessários para gerar esse arquivo. Ou seja, se você tem regras anteriores, todas essas regras são concatenadas e são encadeadas para que você consiga chegar ao arquivo de saída que você quer executar. Como a gente está nesse primeiro exemplo aqui, que a gente está rodando apenas essa regra que a gente criou aqui, o que ele vai mostrar para nós é o plano de execução. Então, esse NP aqui, se eu colocar aqui no terminal, por exemplo, ele vai me dizer qual é o plano de execução que a gente tem para rodar o nosso workflow. Então, eu quero chegar a esse arquivo aqui. Ele sabe que para chegar a esse arquivo aqui, eu tenho que acessar essa regra aqui. E como que ele identifica isso? Porque ele identifica a partir do nome de saída. Então, isso é algo bem importante de comentar com vocês. O SnakeMake sempre se baseia nesses arquivos de saída para a gente. Então, a gente não precisa declarar explicitamente qual é o arquivo de entrada e como que vai funcionar o nosso workflow. A gente não precisa declarar, eu quero, por exemplo, vai rodar a regra 1, depois vai rodar a regra 2, depois a 3, depois a 4. A gente só passa os arquivos de saída e o SnakeMake automaticamente ele identifica quais são todas as regras que são necessárias para ser executadas para a gente chegar lá. Então, retomando aqui, pessoal, se eu faço aqui esse SnakeMake NP, eu vou dizer para ele mostrar para mim o plano de execução. Por que isso é... acabou minha sessão, que pena. Então, gente, isso é interessante também, né? Porque, pô, eu tenho que encontrar uma ferramenta melhor para usar para acessar minha máquina lá do laboratório, porque o Juan tinha comentado que ia vencer a licença dele também, que parece que passa um tempo que você está usando o TeamViewer e ele começa a bloquear também para você. Então, tipo, se você usa por muito tempo o TeamViewer, ele vence a licença de vocês. Por exemplo, a Amanda falou que a licença dela já venceu. Gente, enfim, isso é algo problemático, assim, que eu tenho que verificar depois também, se vai vencer minha licença. Mas como ela está funcionando, eu vou continuar utilizando. Enfim, fecha parênteses, voltando a isso que eu estava comentando para vocês, o que é algo muito interessante que a gente tem no SnakeMake que a gente pode utilizar? É
dry run, que a gente chama. Quando a gente usa essa flag N aqui, a gente vai dizer para o SnakeMake, não roda isso ainda, mas apenas me mostra o que vai ser executado, ou qual é o plano de execução que eu tenho para essa regra aqui, para gerar esse arquivo de saída aqui. Quais são as regras que eu tenho que utilizar para fazer isso? Aí, ele vai dizer, basicamente você vai ter esse arquivo de entrada, esse arquivo de saída, e vai rodar esse comando aqui. Enfim, pessoal, fechando parênteses, agora que a gente já sabe qual é o plano de execução que a gente tem. A gente está vendo isso de uma maneira textual, né? Ou seja, a gente está vendo no terminal o que vai ser executado. Outra forma da gente visualizar isso é a gente olhar isso de uma forma visual. Ou seja, a gente consegue criar um grafo dizendo todas as tarefas que vão ser executadas para a gente chegar nessa regra que a gente está interessado em executar. E como que a gente faz isso? A gente basicamente vai passar esse comando aqui, ó, que é essa flag aqui do DAG. Então, ele vai criar um grafo, acyclic, e vai mostrar para nós todas as regras que são necessárias para que a gente gere esse arquivo final aqui que a gente está interessado. Que no nosso caso aqui, primeiramente, esse map reads a.ban. E ele vai, basicamente, depois disso, a gente faz um pipe e vai transformar isso no formato SVG e vai mostrar na tela. Então, se a gente faz isso, ele vai dizer, ó, eu vou executar esse cara aqui para mostrar. O que acontece? Se vocês descreveram inicialmente nesse formato aqui, ele vai mostrar isso para vocês, porque vai dizer, executa essa regra aqui, BWA map. Mas por que não mostrou o A para nós como ele mostraria aqui embaixo? Porque, inicialmente, a gente explicitou qual é o nosso arquivo de entrada. Ou seja, a gente deixou de uma forma explícita quem é o arquivo que a gente vai usar. Então, vai ser sempre esse arquivo A aqui que ele vai rodar para essa regra. Beleza. Isso pode ser muito bom se a gente tem arquivos fixos que a gente quer utilizar em algumas regras dos pipelines que a gente está desenvolvendo. Mas, geralmente, o que a gente acaba fazendo é criando regras genéricas. Ou seja, a gente vai entrar nesse segundo passo aqui, que é, vamos, então, basicamente, generalizar essa nossa regra que a gente tem aqui. Essa regra inicial que a gente fez, ela é ótima, mas ela só funciona para um arquivo. Então, o que a gente pode fazer para generalizar essa regra, ou seja, tornar ela genérica? A gente pode usar um artefato que é bem interessante, que a gente pode utilizar, que se chama wildcards. Esses wildcards são basicamente caracteres coringa, ou algo que vocês possam pensar, que vão substituir um texto específico que a gente está interessado. Então, basicamente, a gente usa esse formato de wildcards no SnakeMake para facilitar essa generalização das regras que a gente está criando. Então, basicamente, qual que é a diferença que a gente tem agora? Na primeira versão dessa regra que a gente criou, a gente explicitou o A aqui, certo? Agora, a gente não explicitou mais o A e a gente usou esse wildcard dizendo amostra, sample aqui, certo? E agora ele vai pegar qualquer coisa que for e tivesse essa terminação aqui, ponto .fastq. Então, basicamente, ele vai pegar qualquer amostra ou qualquer arquivo que comece com qualquer nome que a gente pode pensar, mas ele vai ter que terminar em fastq. Então, a gente basicamente está usando esse wildcard aqui, ou esse caractere coringa, para processar várias amostras. Então, agora a gente tornou essa regra genérica. E o que acontece? Quando a gente está passando o A aqui, ele vai gerar para nós isso aqui. Ou seja, ele vai dizer que você vai executar essa regra genérica agora, só que vai passar como parâmetro o arquivo de entrada que vai ser o A. O que acontece se eu fizer com o B, por exemplo? A gente abriu o Spotify sem querer. Que loucura. Ó, o que acontece se a gente fizer agora para a amostra B? Ele vai gerar agora e vai dizer, agora você vai estar rodando essa regra, mas você vai estar rodando para essa segunda amostra aqui, que é a amostra B. Perfeito. Então, a gente consegue, com essa mesma regra que a gente criou, a gente consegue passar vários arquivos diferentes para ela e executar para vários arquivos diferentes. Agora, a gente não vai se limitar a uma amostra apenas, a gente só precisa passar por parâmetro quais são as amostras que a gente quer rodar. Então, isso é uma forma que a gente tem para
fazer essa generalização das regras que a gente tem do SnakeMake. Isso acaba se tornando muito útil para os pipelines que a gente acaba desenvolvendo. Então, seguindo aqui, pessoal, o que acontece? Se vocês tentarem rodar do jeito que está aqui, nesse formato, o que ele vai dar um erro para vocês, vai dizer que essa regra não foi identificada. Desculpa, ele vai dizer para vocês que o BWA ele não foi instalado ainda. Então, que vocês precisariam instalar ele. Para a gente contornar isso, o que a gente pode pensar em termos de boas práticas também? A gente pode pegar essa ferramenta do BWA e SunTools que a gente precisa e colocar elas em um ambiente específico. Ou seja, a gente vai garantir que toda essa regra aqui ela vai ser executada, por exemplo, nesse nosso ambiente aqui, bwa.iaml. E aí, o que isso ajuda nós, nas análises que a gente vai fazer, é porque o que acontece muitas vezes? A gente está criando um ambiente, só que às vezes um ambiente a gente vai adicionar uma ferramenta ou outra e elas têm dependências de ferramentas diferentes. Por exemplo, se eu vou instalar o SemiTool no meu ambiente que eu já criei, e eu vou instalar depois vamos supor, o EdgeR, e eles têm versões do R diferentes que eles precisam para ser executados, vai dar conflito nesse ambiente que eu criei. Então, para resolver essa questão de conflitos que podem ter essas ferramentas, às vezes, por exemplo, tem uma biblioteca lá que você vai usar para plotar um gráfico no Python, por exemplo, ela tem uma versão específica que ela precisa do Python, que só funciona no 2.7, e daí vai ter alguma outra que vai funcionar no 3.4, 3.6. E aí, quando você tem esse problema de diferentes versões do Python, como é que você pode lidar com isso? Ou diferentes versões de ferramentas? A ideia de lidar com isso é criar esses ambientes separados aqui. Então, é isso que a gente vai acabar descrevendo dentro do nosso pipeline também. Então, por exemplo, aqui, a gente tem esse nosso BWA. E ele está aqui nos nossos ambientes aqui. Por exemplo, a gente está descrevendo que ele vai ter as seguintes informações. Ele vai ter as dependências do BCF Tools, do SunTools e do BWA, que são o alinhador, o SunTools e o BCF Tools para fazer a chamada de variantes disso. E a gente vai dizer que ele depende desse canal aqui do Biocondo, onde a gente consegue baixar todas essas nossas ferramentas. Assim como a gente vai descrever mais um outro aqui, que é só para fazer a plotagem depois dos nossos gráficos. E aí a gente vai usar essa dependência aqui do matplotlib, na versão específica que ele precisa, e o Python nessa versão específica que a gente precisa também para conseguir reproduzir essa análise depois. A partir disso, a gente já tem, então, discretizado qual é o ambiente conda específico que a gente vai utilizar para rodar essa ferramenta. A partir disso, a gente pode fazer as outras partes do nosso pipeline. Então, por exemplo, aqui, a gente pode declarar a segunda regra, que é essa regra, por exemplo, aqui, para fazer o sorting dos alinhamentos. Aí, se vocês quiserem, eu vou ter que dar uma corrida agora, né, devido à questão do tempo, mas, se vocês quiserem, vocês podem executar e escrever essa regra também, manualmente aí, vocês. Depois disso, vocês podem pegar e tentar mostrar para ele, dizer para o SnakeMake, para mostrar qual é o que vai ser executado se eu disser que eu quero chegar nesse arquivo de saída aqui, que é o sorterreads.ban. Então, se você fizer isso no terminal, eu vou fazer aqui, por exemplo, olha só, o que ele vai dizer para mim? Qual que é a diferença antes? Antes a gente dizia, eu quero chegar no arquivo de saída que é o mapperreads. Para chegar no mapperreads, ele só precisava executar uma coisa. Agora, para executar o sorterreads, que é, agora que a gente já mapeou os reads e agora a gente quer indexar eles, ordenar eles, ele vai precisar executar duas regras que a gente tem. E é isso que ele vai mostrar para nós, olha só, duas regras que a gente precisa, e ele vai dizer quais são os comandos que vão ser executados em cada uma delas, e, pensando nessa mesma ideia, a gente pode fazer a mesma abordagem que a gente fez anteriormente, de mostrar qual é a representação visual disso que a gente quer chegar. E aí, para fazer isso, basicamente, a gente só vai trocar aqui o arquivo de saída que a gente quer chegar. Por exemplo, se eu quero chegar nos arquivos de mapperreads, vai mostrar uma coisa. Se eu quero chegar no arquivo de ordenação dos meus reads, ele vai precisar executar primeiro o alinhamento,
e depois vai ter que fazer essa indexação, essa ordenação dos nossos reads. Então, o SnakeMake, ele já identifica automaticamente todos os arquivos que são necessários serem gerados para a gente chegar no nosso arquivo final que a gente está interessado. Então, isso acaba sendo muito útil para nós. E pensando nessa mesma ideia, a gente pode avançar um pouquinho mais e construir, por exemplo, agora, esse nosso index agora. Porque uma das premissas que a gente tem, quando a gente vai fazer chamada de variante, é que, geralmente, no pipeline, a gente faz a primeira coisa, faz o mapeamento. Segunda coisa, faz o ordenamento do que foi mapeado. E aí, terceira coisa, cria um arquivo de index disso. E aí, é nesse ponto que a gente se depara agora. Se a gente criar esse arquivo de index, e a gente rodar aquela regra novamente, e agora eu vou dizer, eu quero executar isso tanto para o arquivo A como para o arquivo B, e eu quero chegar nesse arquivo aqui de saída. Ele vai gerar para nós esse grafo aqui. Ele vai dizer, então, para nós, para eu chegar a esses arquivos de saída aqui, que são os sorted reads, eu preciso rodar o SumTools index, preciso rodar o SumTools sort, que é a regra anterior que a gente criou, e eu preciso rodar o BWA para o map. Só que ele vai ter que fazer isso para cada uma dessas amostras, para A e para B. E como a gente já passou aqui por parâmetro, isso é um truque que a gente faz no Linux mesmo, que a gente pode colocar entre conchetes ou chaves, eu sempre esqueço qual que é eles, e aí a gente consegue passar entre parâmetros, nesse caso, os caracteres que a gente está interessado. Isso, conchete. E aí a gente consegue passar por parâmetro isso. Então, eu já estou dizendo aqui, ó, eu quero o A e o B. E o A e o B são esses arquivos aqui, ó, que a gente tem dentro da nossa pasta data aqui, que eu coloquei. Então, a gente tem essas amostras aqui, ó, A, B e C. Se eu quiser colocar agora o A, B e o C, vamos supor aqui, ó, o que acontece se eu fizer usar esse mesmo comando aqui, só que agora eu vou adicionar o C. O que ele vai mostrar para nós? Ou o que a gente esperaria, né, que ele mostraria para nós? Ah, beleza, a Amanda falou que são chaves. Eu entrei no consenso aí, pessoal, porque eu não sei exatamente qual que é qual. Brincadeira. Mas, então, pessoal, o que acontece se a gente agora adicionar o C? Eu acredito que se a gente adicionar o C, ele vai colocar agora mais uma nova camada ali no nosso grafo e vai dizer para nós, agora tem a amostra C que a gente está adicionando aqui. Então, a gente consegue passar essas amostras também por parâmetro. E vocês estão vendo aqui que, à medida que a gente vai colocando mais amostras, ele vai aumentando esse nosso gráfico. E ele vai dizer basicamente todas as etapas que seriam necessárias a gente executar caso a gente fosse rodar o pipeline, né? Então, a gente tem essa representação gráfica e a gente pode também ter a representação visual disso, que é com o /n, né? Ele vai mostrar, para executar e chegar nesses arquivos de saída aqui, eu vou ter que executar basicamente todas essas regras aqui anteriores e ele vai inferir automaticamente quais são essas regras e a ordem de cada uma delas para ser executadas. E pensando agora, fechando, né, a última parte seria a gente adicionar a nossa função, ou o nosso módulo, né, que a gente pode pensar, ou a nossa regra. Vocês podem pensar como função, módulo, regra, o que fizer mais sentido para vocês, mas a ideia é sempre a gente criar em pequenos módulos o nosso pipeline, ou seja, cria pequenas partes deles e é que a gente pode reaproveitar depois. Então, essa última regra que a gente está criando aqui agora, por exemplo, é essa que vai fazer a chamada de variantes. E aí, basicamente, o que é interessante nessa regra, que eu posso salientar para vocês, é que a gente pode usar essa função expand do SnakeMake, e ela vai fazer, basicamente, uma expansão de todas as amostras aqui que tem esse arquivo BAM. E a gente vai passar como parâmetro para ela uma lista contendo as nossas amostras. Ou seja, em vez da gente passar diretamente no terminal todas aquelas amostras que a gente estava interessado, por exemplo, aqui, né, eu estava passando o A, B e o C, eu posso criar uma lista dentro do Python mesmo e dizer,
essas aqui são as amostras que eu tenho. Ou eu posso futuramente, se eu quiser melhorar o pipeline, criar um arquivo só de metadados, onde vai dizer todas as amostras que eu tenho, e puxar esse arquivo para o Python, ler essa lista, e passar para o SnakeMake, que ele vai fazer esse processamento também. Então, vai da criatividade de vocês também. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, como que ficaria para nós inicialmente? A gente teria essa lista aqui que a gente está colocando, com samples aqui. Na verdade, isso aqui não é uma lista, eu acho que é uma tupla. Não é uma tupla, não, acho que é uma lista. Ou é um dicionário, não tenho certeza agora. Mas a gente vai passar essa lista aqui com amostras, vai ser os nomes das amostras que a gente tem aqui. Então, a gente vai ter a amostra A e a amostra B. A gente vai fazer essa execução toda passando essas samples aqui. Ou seja, nessa função expand aqui que a gente está utilizando, a gente consegue generalizar ela mais ainda, dizendo que eu não quero mais o A e o B, eu quero tudo que esteja nessa lista aqui de amostras que eu estou interessado. E é isso que ele vai fazer para nós. E o último passo que a gente pode pensar em fazer seria adicionar um script customizado, né? Que a gente poderia pensar. E daí um script customizado, qual que é a diferença de um script customizado? Anteriormente, pessoal, se vocês repararem aqui, a gente estava definindo as nossas regras sempre com a mesma lógica. Uma entrada, uma saída, o ambiente conda que a gente está interessado em executar e o shell. Mas a gente pode fazer chamadas para um script específico que a gente já desenvolveu. E esse aqui é o exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, eu tenho esse exemplo aqui do script, que ele vai fazer, basicamente, esse plot dos resultados que a gente identificou de variantes. E aí, esse script está aqui descrito, ó, plot quals.py. E para passar esse script para o SnakeMake, para entender que é um script a ser executado, a gente vai usar essa nomenclatura aqui, que é o script. Então, a gente vai definir isso dentro das nossas regras do SnakeMake e vai dizer, ao invés de fazer o shell, você vai fazer o script e vai executar esse script aqui, passando esses arquivos de entrada e esses arquivos de saída. E o SnakeMake automaticamente vai identificar como rodar isso para nós. E o último passo que eu queria mostrar para vocês seria, basicamente, a gente adicionar uma regra geral. Porque, como a gente estava pensando anteriormente, né, pessoal, a gente sempre estava passando para o SnakeMake, para executar ele, o arquivo final de saída. Porém, a gente pode definir uma regra geral e dizer, olha, para tudo que você for fazer, o arquivo final que eu quero chegar é esse arquivo aqui, quals.svg, que é o arquivo que vai ser gerado desse último passo aqui que a gente está fazendo o nosso pipeline. E, basicamente, quando a gente adiciona essa regra aqui, a gente não vai mais precisar explicitar qual é o arquivo de saída que a gente tem. Porque a partir do momento que a gente define que o nosso arquivo de saída vai ser aquele último lá que vai ser gerado no plot, o SnakeMake automaticamente vai identificar que, ó, para executar isso aí, eu tenho que executar todos esses passos aqui, com todas essas ferramentas. E, além do mais, para executar tudo isso aí, eu precisaria... Para executar tudo isso aí, eu precisaria, basicamente, executar todos esses passos aqui. Olha só. Ele vai dizer, agora que a gente já adicionou as outras regras, ele vai mostrar para nós, para executar todo aquele arquivo, chegar aquele arquivo final, que é a imagem que a gente está interessado em gerar, ou a figura, a gente vai ter que executar o all, que ele vai identificar que é a figura final. Para executar o all, ele vai ter que fazer, primeiramente, plot quals, que é aquela regra que a gente teria definido anteriormente, só que para executar o plot quals, a saída dela, ou o arquivo de entrada dela, depende da saída desse outro arquivo. Assim como o arquivo de entrada desse aqui depende da saída desse, e depende da saída desse. Ou seja, ele vai fazer em modo cascata e vai identificar todas as dependências que a gente tem de módulos que precisam ser executados para a gente chegar nesse arquivo final que a gente está interessado. E isso eu acho que é uma das grandes vantagens assim, do SnakeMake, que a gente consegue ter essa representação visual, pessoal, de tudo que a gente está fazendo no nosso pipeline que a gente está desenvolvendo. Ou seja, a gente consegue ver visualmente todos os passos que a gente fez da nossa análise. E pode incluir isso, tipo, por exemplo, no nosso paper, ou usar isso como base para criar um fluxograma para descrever qual foi a nossa metodologia que a gente utilizou. Então,
essa é uma das grandes vantagens que eu vejo no SnakeMaker, é justamente a gente ter, além de combinar essas diferentes ambientes com Conda e poder executar isso no Docker e outras ferramentas, é ter essa representação visual de tudo que a gente vai utilizar e de tudo que a gente vai executar no nosso pipeline. E aí, por último, né, mas não menos importante, é que o SnakeMaker ele permite para nós que a gente consiga gerar um arquivo de report para ele. Ou seja, a regra anterior que a gente tinha criado aqui, que era essa regra aqui, plot calls, eu só estava passando o ambiente Conda e o script, e o arquivo de output, de saída. Mas eu posso substituir esse arquivo de output aqui, passando, ao invés do nome do arquivo, como eu estava escrito anteriormente aqui, que é o plotcalls.svg, eu posso dizer para ele, gera um reporte desse arquivo final aqui, que eu estou interessado em visualizar ele no meu report final. Então, vocês podem fazer para todas as regras que vocês forem definir no SnakeMaker, vocês podem adicionar elas dentro do seu report. E aí, no final de executar o pipeline de vocês podem usar essa função aqui, que é SnakeMaker, para gerar o report para vocês, e vai gerar uma página HTML, e aí que está a parte que eu mais gosto do SnakeMaker, na verdade, que é isso, em termos de reprodutibilidade de análise, que é, você vai gerar uma página HTML e vai dizer todo o workflow que você fez. Então, pensa aí, desde aquele gráfico que vai mostrar todas as etapas que foram necessárias para a gente executar o nosso workflow, assim como também algumas estatísticas, ou seja, qual foi as regras que levaram mais tempo para ser executadas, a data delas para ser executadas, por exemplo, e além disso, a gente vai ter só essa parte aqui descrita detalhadamente das nossas regras que a gente definiu no workflow. Por exemplo, eu tenho essa regra aqui, BCF Tools Call. Para executar essa regra, eu tenho esses arquivos de saída aqui que vão ser gerados. E eu tenho esse ambiente Conda que está configurado dessa forma aqui, e eu tenho o código que foi executado para gerar essa regra aqui. E ele vai mostrar isso para todas as regras que a gente tiver. Então, a gente consegue ter de uma forma bem mais fácil visualizar quais são as dependências de software, quais são os arquivos de entrada, quais são os arquivos de saída, qual foi o comando que a gente utilizou, e a gente consegue compartilhar isso aqui, por exemplo, com qualquer pessoa. Porque daí a gente gera esse arquivo report aqui, e dentro desse arquivo report, por exemplo, a gente tem só a seção do variant calling aqui, que vai mostrar para nós aqui, por exemplo, o arquivo de histograma que a gente tem. Olha só, que é esse arquivo que a gente gerou. Então, basicamente, com isso, a gente vai conseguir ter essas métricas aqui para a gente conseguir acompanhar também, por exemplo, quais são as ferramentas que levam mais tempo para ser executadas, e qual foi a data que elas foram criadas, quais são as versões que estão associadas a elas, e quais são todas as dependências que a gente tem para usar cada uma delas. Então, assim, pessoal, eu termino por hoje, assim, a apresentação que eu tenho, e agora eu vou ficar esse tempinho agora para tirar eventuais dúvidas que vocês tiverem, mas eu espero que tenha sido proveitoso para vocês e que tenha acrescentado um pouco, assim, na forma que vocês podem pensar até em como se organizar dentro da vida acadêmica de vocês, em termos de análise de dados mesmo, para facilitar isso tanto para vocês, que estão desenvolvendo uma série de pipelines, scripts, ferramentas, como também para as outras pessoas que vocês vão estar colaborando futuramente, para que elas consigam entender o que está sendo feito e como que vocês chegaram a isso. Então, pensando assim, em termos colaborativos, esses sistemas de gerenciamento de workflow são muito úteis para a gente acabar utilizando e implementando dentro das práticas do laboratório aqui. Então é isso, pessoal. Agradeço pela atenção e fique à vontade para fazer qualquer pergunta aí, eu vou estar à disposição de vocês. Oi, gente, tudo bem? Opa, tudo bem, Leandro? Tudo bem, parabéns, Ícaro, legal. O Snake, eu tenho várias dúvidas, mas em termos de performance, isso altera, por ser um ambiente, alguma questão do recurso computacional, assim, diminui? Porque como é um ambiente, e às vezes você não instala todos os pacotes e tudo mais, como seria essa parte? Ele aumenta, diminui o recurso computacional, é o mesmo? Ou qual seria a vantagem nesse aspecto? Sim, então, ótima pergunta, Leandro. É que, realmente, isso depende de como que você planeja executar o seu pipeline que você está montando. Por exemplo, se você vai executar esse seu pipeline localmente, teoricamente, você pode criar um mesmo ambiente e colocar tudo ali. Ou seja, todas as ferramentas que você precisa em um mesmo ambiente ali,
naquele arquivo conda descrito, e você executa todo o seu pipeline ali dentro. Mas se você está trabalhando, por exemplo, um HPC, por exemplo, um ambiente cluster, como a gente tem ali no servidor do laboratório, o ideal é que você separe isso em diferentes ambientes para você conseguir executar isso. Então, aí, cada um desses ambientes vai ter essa versão específica das ferramentas que você vai utilizar. E, além do mais, dentro do SnakeMake, você consegue setar o quanto de RAM que você vai utilizar para rodar uma análise específica, assim como o número de threads que vão ser necessários para cada uma das regras que você está criando. Ou seja, para cada regra que você cria no SnakeMake, você pode dizer, por exemplo, para uma regra minha de alinhamento que eu vou usar com o star, eu preciso de 16 threads, no mínimo, para rodar isso. Aí você consegue descrever dentro da sua própria regra, você vai só colocar um atributo ali, threads, e vai dizer 16. E aí, quando você rodar isso no seu pipeline, já vai identificar que para aquela regra específica, eu preciso executar 16, eu preciso rodar com 16 threads. Ou seja, ele vai priorizar. Entendi. Essa é uma boa pergunta. Quem pode te ajudar a responder isso, eu acho que é o Rodrigo, porque o Rodrigo tá implementando ali o pipeline e ele estava com alguns problemas, justamente isso para a questão de alocação de memória. Porque o que acontecia? A gente estava rodando, por exemplo, o Star, e para o Star, como a gente estava rodando para várias amostras, a gente acabava tendo que carregar toda vez na memória RAM do servidor o index do genoma de referência que a gente estava interessado em utilizar. E o que acabava acontecendo com isso? A gente acabava onerando o servidor, porque toda vez, para cada amostra que a gente ia rodar, a gente tinha que carregar novamente na memória esse arquivo de index. Aí o Rodrigo descobriu uma maneira dentro do Star que você consegue deixar isso separado na memória rodando. Ou seja, você chama só uma vez e deixa isso rodando, deixa carregado em memória. Ou seja, você vai deixar lá, por exemplo, 30 GB. Na memória. Isso. Não. Você deixa lá, salvo em memória, 30 GB lá do genoma humano de referência, deixa salvo lá em memória. E aí executa tudo que precisa com aquele arquivo salvo em memória. Mas, assim, isso é específico por Star. Então, talvez, dependendo da ferramenta que você vai utilizar, talvez você tenha que criar uma gambiarra ou outra para conseguir deixar esse arquivo em memória para conseguir executar os outros, né? Então, realmente, depende da complexidade do pipeline que você está desenvolvendo. Se você vai trabalhar com arquivos muito grandes, assim, que requerem recursos diferentes em termos de alocação de memória, o ideal é que você execute ele sequencialmente, não coloque para rodar de modo paralelo essas etapas da análise que você vai fazer. Valeu. Não, sim, eu acho que isso está certo, isso é um problema pontual, mas eu achava que o SnakeMake ajudaria, né? Mas eu acho que é impossível, porque quando você tem 64 GB de RAM e precisa 100, seu problema é o seu computador, não o SnakeMake. Então, certeza que vai ser um pouco difícil. Agora, quando você reproduz isso, fica num arquivo, todas as métricas, mas aí você reproduz. Como é que faz ele para el seed? Ou seja, sabe quando você programa, você bota set seed? Uhum. Entendi. Então, eu não sei exatamente como é que o SnakeMake ele faz para fazer esse controle de versão dos arquivos. Eu não saberia te dizer exatamente como funciona. Porém, ele salva o estado de execução a todo momento do pipeline. Ou seja, ele tem um arquivo de log no SnakeMake que ele gera para você, ele vai salvando a cada interação que você faz. E a partir disso, nesse arquivo de log, ele fica verificando, por exemplo, quais são os arquivos que já foram executados no pipeline e quais foram os arquivos que não foram executados ainda. Para os arquivos que não foram executados, ele apenas vai dizer para nós assim, então apenas atualiza e roda essas regras para os arquivos que ainda não foram analisados. E aí ele vai construir as regras só para aqueles arquivos específicos, porque ele sempre vai comparar com esse arquivo de log que ele tem. Então, a forma que ele usa para fazer essa reprodutibilidade, né, dos passos que você fez a análise, é justamente se baseando nesse arquivo de log que ele usa como parâmetro, para ficar comparando isso. Eu acho que o Leandro saiu, pessoal. Parece que ele saiu. Caiu. Deve ter caído. Oi.
Eu acho que ele... Vamos ver depois se ele retorna, daí eu explico melhor para ele. Mas vocês têm alguma dúvida, pessoal, quanto a isso? Alguma sugestão? Ou algum comentário, assim, em geral? Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Eu gostei por causa de duas coisas. A primeira, claro, você monta as suas regras e aí você pede para ele executar uma por uma e você consegue coordenar isso. E a segunda é a questão dos ambientes, ele consegue administrar os ambientes de uma... esse grafo também, ele gerar o grafo do pipeline é muito legal. E a segunda coisa que eu gostei é de você ter os ambientes, você coordenar os ambientes, né? Você pedir para ele, esse script você roda neste ambiente, esse script você roda naquele ambiente. Porque quem trabalha com Python sabe o sacrifício que é você ter que ter vários ambientes com versões diferentes. E eu não conhecia essa ferramenta, eu ficava sofrendo dentro de um notebook do Jupyter, mas não que o notebook não seja ruim, né? Ele também tem suas... Acho que essas são as duas coisas que eu gostei. Mas agora é assim, tipo, eu tive várias ideias aqui, agora eu preciso começar a fazer o meu Snakefile. Uma dúvida que ficou, como que você chama o Snakefile direto no terminal, né? E aí, tipo, ele vai acabar funcionando como uma sequência de shell scripts, né? Porque se você faz os seus arquivos chamando pelo... Exatamente, Mauro. Esse arquivo do Snakefile, no fim das contas, para você, é apenas um arquivo de descrição da estrutura do seu pipeline. Então, você pode criar mais de um arquivo Snakefile, por exemplo, e dividir o seu pipeline em pipelines menores. Isso eu e o Rodrigo, a gente está explorando melhor isso agora para o pipeline que a gente está construindo de metatranscriptômica. Mas, realmente, isso é muito legal, essa questão que você comentou dos ambientes Conda, porque eu tive muitas dificuldades também quando eu estava trabalhando na graduação com genômica comparativa. Aí eu estava trabalhando, por exemplo, com genoma de Enterococcus, e a gente fazia uma série de análises de caracterização desse genoma, ou seja, fazia análise de identificação de genes de virulência, genes de resistência, plasmídeos nessas sequências, fazia identificação de profagos e outras features, né, que estão presentes no genoma dessas bactérias. E um dos problemas que eu tinha nas análises que a gente fazia era justamente porque cada uma dessas ferramentas tinha dependências de software específicos, né? Ou seja, por exemplo, a ferramenta lá que eu gerava para fazer análise de virulência, ela tinha uma versão do Python totalmente diferente da ferramenta para fazer predição de plasmídeos. E aí eu não conseguia reproduzir isso tudo na minha própria máquina, no meu próprio ambiente. Então eu não estava conseguindo juntar, por exemplo, ter um ambiente apenas que conseguisse rodar tudo ao mesmo tempo. Eu tinha que fazer separadamente isso. E aí, quando eu descobri o SnakeMake, isso foi um divisor de águas para mim, porque eu consegui criar um pipeline, por exemplo, para fazer cada uma dessas etapas separadamente e com seu ambiente isolado e com as suas dependências de software certinhas, e aí não dava mais conflito com isso. Então, assim, foi algo que acabou melhorando muito, assim, a minha forma de trabalhar naquela época, e que hoje eu estou tentando incorporar agora nas análises da tese também que eu estou fazendo. Então, assim, realmente é algo bem poderoso, essa combinação do Conda com esse sistema de gerenciamento de pipelines. E assim como o Mauro comentou, por exemplo, ele está usando o Jupyter, né? Você consegue integrar no SnakeMake os notebooks que você cria no Jupyter também. Então, você pode aproveitar isso que você já fez dentro do Jupyter e outros, né, do Python mesmo que você fez, consegue aproveitar isso com o SnakeMake. Então, tem parâmetros específicos que você consegue utilizar para trabalhar com isso também. Ótimo, obrigado. Uma coisa que eu acho que é bom lembrar, que acho que vale a pena você usar, mas só depois que você tem o seu script pronto, né? Porque você vai chamar o seu script como uma regra dentro do SnakeMake. Foi isso que eu entendi. Sim, então, se o seu script que você está chamando ainda não está, digamos assim, minimamente aceitável a execução dele, aí você não vai fazer. Você precisa primeiro estar com o script, seja ele em Python ou qualquer outro script que você está chamando dentro da regra do SnakeMake. Acho que é bom você estar com ele validado bonitinho, certinho, do jeito que você gosta, para depois chamar o SnakeMake. É bom isso também, eu acho que o SnakeMake ele serve... Pena que o Leandro caiu, senão, já que você consegue com ele dividir as tarefas, né? Você pode falar para ele assim,
para gerenciar a memória também, porque daí você pode, tipo, se você tem 64 e vai precisar de 128 para executar sua análise, então aí você divide, você consegue, acho que pelo que eu entendi, você pode criar uma regra para executar o primeiro bloco e uma outra regra para executar um segundo bloco, né? É possível isso, porque você coloca entre colchete as entradas, né? E aí... Não, entre chaves, perdão. E daí faz isso. Sim. Pô, muito obrigado aí, Mauro, pela sua colaboração aí, também pelo seu comentário. Realmente, isso é algo que é importante ressaltar também, pessoal, que é algo que a gente tem que levar em consideração. O SnakeMake, ele é bom para a gente fazer essa integração das nossas análises que a gente está fazendo, né? Ou seja, a gente quer tornar a nossa análise do início ao fim reprodutível, né? E para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que separar os nossos scripts e testar eles individualmente. Então, por exemplo, uma coisa que eu estou fazendo muito com o Rodrigo é, ali no pipeline que a gente está desenvolvendo, inicialmente eu faço os scripts, testo isoladamente, e aí quando eu vejo, já está funcionando aqui, já estou conseguindo utilizar, aí o Rodrigo, eu falo isso para o Rodrigo, ele vai lá, beleza, daí ele vai lá e tenta implementar agora aquele script que já tem com arquivo de entrada, saída bonitinho, e coloca no pipeline do SnakeMake para a gente incorporar isso, essa nova etapa da análise dentro do pipeline geral que a gente está desenvolvendo. Então, realmente, isso é algo bem importante, né, que é você primeiro desenvolve seus scripts, por exemplo, se você vai trabalhar mais com scripts, né, scripts customizados, vamos supor, um script no R, alguma coisa que faz alguns plots, gera algumas figuras, alguma coisa para você. Então, você vai lá, trabalha aquele script, define os arquivos de entrada e saída certinhos dentro do script para você, e depois passa esse script ali para dentro do SnakeMake, e aí o SnakeMake vai conseguir fazer esse processamento automático, né, de todas as dependências que são necessárias de regras anteriores, né, para ser executadas, para chegar naquela figura lá, vamos supor, do ggplot que você fez para aquele script em R que você gerou, e aí, a partir disso, você consegue gerar, por exemplo, esse arquivo aí de HTML, né, do report, e aí você consegue escrever todos os passos que você fez de uma maneira visual e também consegue salvar, né, isso como uma análise, né. Então, isso fica registrado e facilita também o registro de todo esse protocolo que você seguiu e da análise que você realizou e quais foram os resultados que você obteve com todos esses parâmetros e todas essas funções e todas essas ferramentas que você fez. Então, é bem interessante justamente por isso que a gente consegue acoplar várias informações e fechar, por exemplo, um bloco de análise que a gente fez e aí a gente consegue entregar isso, né? Pensar como algo entregável, esse protocolo que a gente acabou desenvolvendo com todos os passos parâmetros, né? Então, eu estava até pensando que talvez até no modelo de relatório da FAPESP, talvez seja interessante até colocar, por exemplo, um relatório desses aí do SnakeMake. Claro, não precisa ser para a FAPESP, mas disponibilizar, por exemplo, no laboratório, para caso alguém queira reproduzir a análise que tu fez, se você passar esse arquivo HTML, né, de report, a pessoa consegue facilmente identificar quais são as versões das ferramentas que você usou, os parâmetros, os comandos que você utilizou, enfim. Então, acho que isso tende a facilitar bastante, assim, a nossa vida, esses sistemas de gerenciamento aí que estão aí disponíveis, né. O SnakeMake é só um exemplo, tem muitos outros, pessoal. Inclusive, tem um outro que eu não lembro agora o nome, Nextflow, que é um outro que é baseado em Java, e que você consegue utilizar também. Então, é bem interessante. Ele é bem parecido com o SnakeMake, só tem algumas diferenças, assim, em termos da sintaxe, mas, fora isso, ele é bem parecido e entrega basicamente a mesma coisa, assim, em termos do pipeline, assim, de construção, do ganho, assim, a longo prazo, né? Então, é isso, pessoal. Eu não vou me estender muito também. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou comentário, também eu fico à disposição aí de vocês. Mas legal. Eu conheço um, chama Naime, né? Pronuncia-se Naime, mas escreve com K. É um software pago, inclusive. Ele é open source, mas ele é pago. Que era o que eu conhecia, que eu já tinha visto e tal. E aí, bom saber que tem um SnakeMake bem mais barato. Olha. Aqui, acabei de entrar no site do Naime só para comentar, custa $15 mil a assinatura anual. Caramba, cara. Bom que a gente tem esses softwares livres aí, né, que
tem uma comunidade bem ativa que o pessoal acaba desenvolvendo e disponibilizando gratuitamente, né? Outra coisa que eu ia comentar é que você pode configurar a sua máquina aqui para ser uma espécie de mini servidor. Você compartilha uma pasta, ele gera um IP dentro da rede, só que você precisa saber qual que é o IP aqui do laboratório. Uhum. E aí você consegue acessar a pasta, você consegue acessar os arquivos, tudo. Você não vai manipular do jeito que você tá, porque nem você faz com o TeamViewer, mas pelo menos você consegue fazer como se fosse uma máquina virtual para você. E aí você executa você copia os arquivos e faz no seu. Ah, perfeito. Eu vou explorar isso depois, Mauro. Eu acho que pode ser uma boa saída, assim, em relação ao TeamViewer, porque, assim, o computador ali do laboratório estava usando mais para processamento mesmo, de algumas coisas mais pesadas, assim. Mas, bom saber. Muito obrigado, hein? Então, pessoal, alguém tem mais alguma contribuição, alguma dúvida, ou algum comentário geral que queira fazer também? Fica bem à vontade. Ícaro, eu só queria te perguntar sobre duas coisas. Esses arquivos, essas pastas aqui que você mostrou do GitHub, né, Data, Envis, todas essas pastas, quando você cria, elas ficam locadas no computador, né? E aí você só chama lá no Shell, é isso? Isso. Aham. Ah, entendi. Como você falou que esses comandos, eles são mais adaptados, a gente consegue adaptar algumas funções do Python, né? Eu queria saber se funciona também, assim, seguindo essa lógica que você mostrou, para um script em R. Então, por exemplo, ao invés de eu colocar um script em Python, se eu conseguiria colocar algum script em R que eu criei por fora, né? Testei, como você falou, coloco os meus arquivos de input, output e seto um script em R. Você já testou isso? Se funciona? Sim, então, boa pergunta, mano. Eu já testei isso e funciona sim. É só você passar ali naquele descritor aí de script, ao invés de eu passar o arquivo em Python, você passa ele em R, que ele vai identificar também para você. A única coisa, assim, que talvez tenha que tomar um pouco de cuidado, referente a esse script, é que você crie um, um ambiente onde tenha todos os pacotes do R que sejam necessários para rodar esse seu script, saca? Porque, por exemplo, tem alguns scripts, né, se você vai fazer, que você precisa do bioconductor, precisa de dependência do bioconductor. Então, o legal é que se você for fazer isso com o SnakeMake, é que você já coloque dentro do seu script também todas as libraries do bioconductor que você precisa instalar e já descreva tudo isso ali para o seu script, para ele colocar ali no seu no seu no seu environment que você vai criar. Então, eu acho que é só esse detalhezinho, assim, só tem que tomar cuidado com essa questão. Por exemplo, se você vai fazer um script com R nativo, beleza, você consegue rodar tranquilamente. Agora, se vai fazer um script com R com alguns pacotes do Bconductor, você tem que tomar esse cuidado para instalar esses pacotes e certinho no ambiente que você vai utilizar. Mas depois disso, eu acho que fica super tranquilo. Entendi. E funciona também colocando esses caracteres que você mostrou, né? Chaves ou colchetes. Isso. Que a gente usa com uma linguagem Python também, né? Uhum. Então dá para, mesmo com essa forma de escrita, né, de você programar em Python, mas colocando um script em R, fazendo essas adaptações aí das dependências, né? Isso, mano. É bem tranquilo de fazer com o SnakeMake. O que acontece do SnakeMake é que, assim, a forma de escrever a estrutura do pipeline, ela é parecida com Python. Então, assim, por isso que você consegue usar várias coisas nativas do Python dentro dele. Porque, assim, o SnakeMake ele é baseado, a sintaxe dele, em Python. Mas, assim, você consegue trabalhar com R tranquilamente dentro dele. Eu vou explorar, inclusive, isso mais agora no pipeline que eu estou desenvolvendo com o Rodrigo, que a gente vai começar a chamar uns scripts em R para executar algumas análises que a gente vai fazer no pipeline. E aí, a partir do momento que a gente conseguir avançar mais nisso, eu posso compartilhar contigo depois esses pipelines aí, para você ter uma noção, assim, de como é que a gente está fazendo essa integração com os scripts em R, assim, para você ter um ponto de start, assim, para começar a implementar isso também. Tá show. Muito maneiro, vai. Obrigado, hein? Eu que agradeço.